Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Uma alegria mais uma vez poder estar com você, compartilhar a palavra do Senhor. E eu espero que você tenha assistido o vídeo anterior aí, podem contar com você, né? Se você não assistiu ainda, entra no nosso canal no YouTube lá, Igreja Vida Antonina, se inscreva, né? Clique lá no sininho para você receber as notificações dos vídeos novos. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com a sua vida. E a palavra é a seguinte, é uma mensagem, na verdade, Deus te escolheu. Esse é o tema desse Tadel hoje, Deus te escolheu. E você pode estar pensando assim, mas eu, pastor? Sim, Deus escolheu você. E você já foi escolhido para alguma coisa? Você já foi escolhido, escolhida para participar de alguma coisa? Né? Quem sabe lá na escola, na hora de separar os times, chama ele, chama ela, não, quero aquele, quero aquela. Qual a sensação que você teve de se sentir escolhido? Qual a sensação que você teve de se sentir escolhida por alguma coisa? Mas eu quero que você saiba, nessa noite, onde essa palavra estiver chegando aí, Deus te escolheu. E eu quero começar orando por você, pedir licença para entrar na sua casa, porque eu creio que hoje Deus tem uma palavra poderosa do coração dele para você. Onde você estiver aí sentado no sofá, em pé, talvez no seu carro, não sei, mas acalme-se, né? Deixa as agitações do dia para lá e vamos estar orando. Eu quero clamar ao Senhor agora pela sua vida, pela nossa vida, para que essa palavra ache guarida no seu coração, para que o Espírito Santo fale fortemente com você, em nome de Jesus. Pai Santo, nós cremos que nesta noite o Senhor tem algo tremendo, algo poderoso para revelar as nossas vidas através desta palavra, desse Tadel online. Por isso, Espírito Santo de Deus, onde estiver chegando esta palavra agora, que o Senhor esteja aquecendo os corações, em nome de Jesus. Amém. Que alegria nossa poder compartilhar com você. Eu sou o pastor Paulinho aqui da Igreja Vida de Antonina, na rua Dr. Bruno 199, e você que nos acompanha, você é membro da igreja, as igrejas têm aliança conosco, os pastores, discípulos, que Deus abençoe você poderosamente. E essa palavra, querido, eu sei que falará fortemente ao seu coração. Deus te escolheu. Mas eu sei que quando a gente faz essa afirmação assim, Deus te escolheu, a gente passa a falar, mas eu sou escolhido? Sim, você é escolhido. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 ao 8 e também o versículo 16. Evangelho de João, capítulo 15, do 1 ao 8, eu estou lendo na NVI, Nova Versão Internacional, que diz assim, Evangelho de João, capítulo 15, do 1 ao 8. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Uau, que palavra poderosa! E se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Todos os ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Uau! Olha só que tremendo esse versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e será concedido. E o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos e assim serão meus discípulos. Querido, eu quero que você entenda, nesse novo tempo que nós estamos vivendo, nesse novo normal, nós não estamos tendo o Tadel presencial, mas eu creio que esta palavra está chegando em lugares que a gente nem imagina e está falando com você nesta noite, que Deus nos escolheu. Deus nos chamou para um fim, um propósito específico, para nós fazermos discípulas e discípulas dele. O Senhor nos escolheu para nós ganharmos vidas para Ele. O Senhor nos chamou para que nós tenhamos um compromisso com o reino de Deus. Deus nos chamou para ganhar, para consolidar vidas, discipular. Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus fala assim: ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações,
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que tem que ter vidas comprometidas. Nós temos que ter vidas apaixonadas por Jesus. Querido, não estou falando aqui de vidas religiosas, não. Nós temos que falar e influenciar pessoas, para pessoas serem conquistadoras, pessoas serem multiplicadoras, pessoas compartilhem do Evangelho, do Reino. O nosso objetivo, o nosso propósito é povoar o céu com muitas e muitas almas. Deus te escolheu. E talvez pensando nisso, mediante essa situação que nós estamos vivendo, muitas pessoas com medo de falar, tem pessoas que têm medo até de falar no celular, querida, coisa inacreditável. Mas você que está numa célula, você tem chamado pessoas para participar da tua célula? Pastor, mas minha célula é online, melhor ainda, você pode aí, quantos aplicativos que temos para você compartilhar na hora da tua reunião, é só baixar lá no aplicativo e compartilhe, mas você tem convidado alguém para participar da tua célula? Porque a distância não é que você pode fazer a célula online, talvez até mesmo a célula presencial, você tem convidado alguém? Você tem orado por alguém nesse tempo? Você tem pedido a Deus por alguma pessoa que ainda não tem essa paz que você tem? Ou você perdeu a paixão? Porque o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8, que nós lemos aqui, eu vou repetir para você: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. O Pai é glorificado quando nós damos frutos. O que é muito para você? Meu Pai é glorificado quando dê muitos frutos. O que é muito para você? Para mim, querido, muito é a quantidade tão grande que eu não posso nem cuidar. E se você ainda conhece as pessoas que estão indo na tua célula, se você conhece os teus vizinhos que não estão, então não é muito ainda. Então tem muito ainda para você ganhar, muito ainda para você conquistar. Talvez eu estou falando aqui com quantos líderes de célula, quanto tempo que você já está liderando uma célula? Quantos discípulos você já formou que já são líderes de célula? Querido, eu quero dizer para você, não se conforme, não se acomode com a vida cristã assim. Olha o que nós estamos vivendo, olha o que nós estamos passando. Não dá para se conformar que alguém que tem o Espírito Santo dentro dele se conforme em ver as pessoas aí se acomodando e não fazer nada. Porque nós queremos é glorificar a Deus com frutos, com almas, com pessoas que conheçam mais e mais o Senhor. Agora, uma coisa é querer glorificar a Deus. Uma coisa é querer. E a outra coisa é glorificar. Porque tem muita gente que quer. Tem uns que querem emagrecer, mas nunca tomam uma atitude para emagrecer. Tem uns que querem ter um corpo atlético, mas nunca faz exercício nenhum. Uma coisa é querer glorificar a Deus e outra coisa é glorificar a Deus. Porque a palavra diz, se você está ligado na videira que é Jesus Cristo, você dá muito fruto. E você pode estar pensando assim, pastor, o que é estar ligado? Como que é estar ligado? Que estar ligado é aquela pessoa desejosa por uma vida de oração. Uma pessoa que ora, uma pessoa que entra em contato com os seus líderes. Quando é que nós podemos estar orando? Orar aos sábados, por enquanto, nós estamos orando às 7 horas da manhã. É uma vida que tem alegria, prazer, que continua no seu devocional. Mesmo no meio da situação toda, continua fazendo devocional. É uma pessoa que tem prazer de estar na presença de Deus. Isso é estar ligado. É estar aqui, aos domingos nós estamos podendo ainda estar no culto presencial, com todas as limitações, então não é a quantidade, é restrita de pessoas, mas ter prazer de estar na casa do Senhor, estar junto com os irmãos, ouvindo a palavra de Deus, uma vida de santidade, uma vida de submissão, uma vida de fidelidade, que foi a outra mensagem, talvez você não viu ainda, eu aconselho você a ouvir novamente, porque essa aqui é uma consequência daquela. Permanecer é ser servo. E muitas vezes nós temos um entendimento errado do que é a palavra ser servo, porque a raiz da palavra ser servo quer dizer escravo. Escravo de Jesus. Essa é a raiz da palavra. Querido, não tem outro lugar para estar. Mateus capítulo 13, Mateus 13, vou ler rapidinho para você aqui, do capítulo 3 ao 8. Mateus 13, do 3 ao 8, que é uma parábola muito conhecida. Nós chamamos ela de parábola do semeador. E diz assim, eu quero ler rapidinho para você, Mateus capítulo 13, do 3 ao 8. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu
à beira do caminho, preste atenção nisso, à beira do caminho, e as aves vieram e comeram, e parte dela caiu em terreno pedregoso, preste atenção, lugar pedregoso, preste atenção nisso, onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio de espinhos, preste atenção, no meio de espinhos cresceram e sufocaram as plantas. A outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, 100, 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que é a palavra de Deus. Olha só que interessante, meus amados, não tem outro lugar para estar melhor do que na presença de Deus, mas Jesus fala justamente sobre essa parábola, chamada parábola do semeador. E eu falei para você assim que uma semente caiu à beira do caminho, à beira do caminho. Querido, Deus tem ministrado a sua vida, tem ou não tem? Quantas palavras na célula online você tem ouvido, na célula presencial? Quantas mensagens você tem ouvido aqui no nosso canal no YouTube? Quantas ministrações você tem ouvido aqui? Olha só, mas Deus fala com você, Deus ministra com você e você perde aquilo, sabe por quê? Porque não é prioridade na sua vida. Mesmo no meio disso tudo, Deus ainda não é prioridade para você. Essa é a semente que cai à beira do caminho. Deus falando, Deus ministrando, mas como aquilo não é prioridade na sua vida, outras coisas são prioridades, olha só o que acontece, você perde aquilo. O outro lugar que a semente caiu, a parábola fala, foi o lugar pedregoso, né? Lugar cheio de pedras aí. Sabe que a semente vai, ela brotou, mas as pedras, como era superficial, morreu. Quantas vidas superficiais com Deus. Querido, eu quero dizer algo para você, nesta noite, em nome de Jesus, não dá para ter uma vida superficial com Jesus. Com Jesus nós temos que levá-lo a sério, com Jesus nós temos que, o comprometimento tem que ser total, não dá para ter uma vida superficial com Ele, é isso que Ele está falando nessa parábola aqui, não dá para ficar à beira do caminho, porque as aves vêm e roubam, não dá para você ouvir a palavra, entrar por um ouvido e sair por outro, não dá para ser um lugar pedregoso, porque você brota, mas logo acaba a vida superficial, e a outra a semente que é lançada, e os espinhos, no meio de espinhos. O que seriam esses espinhos? Cresce, mas os espinhos crescem junto e sufoca a planta, e a planta morre. Olha só quantas fascinações que nós temos, nesse tempo de pandemia que nós estamos vendo, quantas coisas você pode fazer. Você pode aproveitar o tempo que Deus está te dando para você, dentro da sua casa, né? A sedução pelas coisas desse mundo, tem tantas coisas para tomar o teu tempo, tem ou não tem? Nós temos que ter isso, ter aquilo, o ter, e você pode, eu tenho que ter para me ter vida. Querido, o mundo pode sufocar a palavra de Deus, e diz assim a palavra do Senhor. Imediatamente, o jovem apressou-se a apresentar-se ao rei com pedido: desejo que me dê agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. Olha só que coisa terrível, coisa difícil. O mundo, querido, é assim. O mundo quer cortar a cabeça daquele que anuncia a palavra de Deus. Será que você não percebe? É isso que nós estamos vivendo aí. Você pode ir em todos os lugares, mas na igreja eu não posso. Olha só esse quantas pessoas têm pedido a cabeça, porque outros têm pedido, estou falando de maneira figurada, mas a palavra de Deus está sendo pregada para você. O mundo quer acabar com a palavra de Deus. Assim, os apóstolos reuniram-se a Jesus, relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus falou assim: venha comigo para o lugar deserto, em Mateus 6, versículo 30. Então eles se afastaram-se num barco para o lugar deserto, mas muitos dos que viram retirar-se, tendo reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram até lá antes dele. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão delas, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a lhe ensinar. Querido, o mundo quer sufocar sempre a palavra de Deus. Eu quero que você entenda que o reino de Deus sempre tem que vir em primeiro lugar. O reino de Deus sempre em primeiro lugar. Mas às vezes, a concepção que eu tenho é que eu tenho que preocupar com o alimento primeiro, com as vestes primeiro. A fascinação toma conta do meu coração. Agora é uma época tecnológica, pastor, tem que ter um celular, o último top de linha aí, e às vezes aquilo que você tem não é o suficiente, você não é agradecido por aquilo que você tem e quer sempre querendo mais. Existe uma insatisfação, está aí dentro de você.
Ah, eu não tenho a roupa que eu queria, eu não tenho o sapato que eu queria, eu não tenho o celular que eu queria, eu não tenho a quantidade de dinheiro que eu queria, eu precisava de um carro agora nesse tempo de pandemia, uma moto, um carro, etc, tanta coisa. E são coisas que vão crescendo e sufocando a palavra de Deus. O que está tomando conta do seu coração? O que está tomando conta, enchendo o seu coração? O que você espera da sua vida em Deus hoje? Porque essa é que permanece. Pastor, eu espero ter intimidade com Deus. Uau! Espero unção, espero frutificação, espero andar com Deus, espero uma bênção, espero um milagre. Mas quando você não alcança, pode gerar uma frustração, mas muitas coisas você pode não receber, sabe por quê? Porque a palavra está chegando para você, mas está caindo entre espinhos. E o espinho está sufocando a palavra. Você tem que aprender a lidar com os espinhos em volta de você. Ou seja, com as coisas desse mundo. Porque a escolha é sempre nossa. Nós escolhemos. Querido, a colheita não tem como nós escolhermos. Mas a semente que eu vou plantar tem como escolher. Tem como escolher a semente. E talvez nós usamos muito o termo discípulo, e discípulo é um seguidor integral de um mestre que é Jesus Cristo. E vai ter momentos que você vai ter que renunciar a muitas coisas. As coisas desse mundo sempre vão querer seduzir você. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas que você gosta, mas desagradam a Deus. A tua carne gosta, mas desagrada a Deus. Ou você pode tornar-se simplesmente um religioso. A religião. Eu estou falando aqui de cristianismo, eu estou falando de intimidade com Deus, eu estou falando de unção que vem do alto. O seu coração tem que estar em Deus. Que estilo de vida você quer ter? 1 Pedro capítulo 5, eu tenho que ler esse texto com você. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5 ao 9, diz assim. 1 Pedro capítulo 5, do 5 ao 9. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes um para com os outros. Olha só que interessante, por quê? Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da potente mão de Deus, para que Ele te exalte no devido tempo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E o texto continua, estejam alertas e vigilantes, porque o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então é muito melhor se humilhar agora diante de Deus, senão a opção que você poderá escolher será soberba, o orgulho, a arrogância, a autossuficiência, a independência. Talvez você ache, eu já sei todas essas coisas aí, eu já sei tudo isso e não preciso mais de ninguém. Completamente errado. Nós precisamos um do outro. Eu preciso de você. Nós juntos precisamos de Deus. Eu quero que você entenda que Deus fala conosco constantemente. Deus está falando com você nessa noite. Ele sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, mas muitas vezes nós continuamos vivendo da mesma maneira. Deus dá orientação para não fazer isso, nós fazemos. Deus continua vivendo da mesma maneira do que eu penso, do que eu acho, e ainda estou achando que eu estou agradando a Deus. Independência. Essa palavra, querido, não bate com o reino de Deus. A palavra de Deus fala que Ele não pede mais do que as suas próprias forças. Lá em Mateus capítulo 19, versículo 16, fala do jovem rico. Senhor, o que eu preciso fazer? Faz isso, faz aquilo, tudo isso eu já faço. Então vende tudo e me segue. Mas talvez você faça olhar, isso não dá, isso eu não abro mão, eu acho difícil. Por que nós achamos difícil alguma coisa? Finalmente Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e principais personagens da Galiléia. Foi aí que a cabeça de João Batista rolou. E talvez nós achamos coisas muito difíceis. Eu quero dizer uma palavra do Senhor para você.
Jesus não achou difícil morrer numa cruz no seu lugar. Ele falou, não, vale a pena, vale a pena. Vale a pena morrer numa cruz, levar sobre mim todo o pecado da humanidade. Vale a pena. E Ele nos chama para anunciar a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, né? Como são belos pés do que anunciam as boas novas. Mas o inimigo da nossa alma, o diabo, em João capítulo 10, versículo 10, que vem para roubar, matar e destruir. O diabo quer te impedir você de receber algumas coisas. Como, pastor? Através das suas reações, por exemplo? Através das suas escolhas, por exemplo? Porque o diabo quer tirar você do centro da vontade de Deus. Tome cuidado, porque o grande inimigo seu pode ser a sua carne. Humilhe-se, porque a carne sempre vai se opor. O apóstolo Paulo falava isso em Gálatas. A carne sempre vai guerrear contra o espírito sempre vai guerrear com a carne. Querido, a carne não é a tua amiguinha. A carne guerreia, ela milita contra o espírito. Querido, nós temos que ir para a cruz todos os dias. Todos os dias nós temos que crucificar nossa carne. Esteja atento às ordens do comandante Jesus Cristo. Ouvir e obedecer. Senão você vai perder a batalha. Você já nasceu de novo em Cristo? Não da carne, mas do Espírito. Você tem que escolher todos os dias, a carne ou o Espírito, Jesus ou as coisas desse mundo. E eu sei que eu estou falando com muitas pessoas aí que talvez já conhecem a Jesus há mais de 3 anos, por exemplo. Você conhece Jesus há mais de 3 anos? Eu sei que estou falando com muitas pessoas nessa noite que conhecem Jesus há mais de 3 anos. Pois foi o tempo que os discípulos precisaram, né? Foi o tempo que, querido, a palavra do Senhor está em você. A unção do Espírito Santo já é sobre a sua vida. O Espírito Santo pode ministrar o seu coração. Mas cuidado, muitos começaram no Espírito e terminam na carne. Mas a palavra que eu tenho do Senhor para você é que Deus te escolheu. Escolheu para quê, pastor? Com um propósito específico, de anunciar a palavra dele. Mas talvez você está longe hoje. É tempo de voltar a viver no Espírito. É tempo de renovar a paixão por Ele. É tempo de deixar a acomodação. É isso mesmo. Existe uma acomodação acontecendo no povo de Deus com essa pandemia. Tivemos um tempo que a igreja é fechada, agora nós voltamos com muitas restrições, muita célula online, muita célula presencial, mas eu vou ficando em casa, depois eu vou. Querido, é tempo de voltar a viver no Espírito, deixar a acomodação de lado. É tempo de deixar o orgulho de lado e ligar para o teu líder. É tempo de deixar o orgulho de ligar. Vou ligar para aquela pessoa que vinha na célula e não vem mais. É tempo de deixar a arrogância. Eu já sei isso aí tudo. É tempo de deixar as fascinações desse mundo, para que a semente que Deus colocou no meu coração, as aves não roubem, ou não seja superficial, ou os espinhos não sufoquem. Porque esse mundo é só morte. Deixa a tua independência de lado, seja dependente de Jesus. O que tem tomado conta do teu coração? É tempo de voltar às primeiras práticas. É tempo de voltar ao primeiro amor. O livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, fala justamente sobre isso. Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, diz assim, olha só que interessante esta palavra. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Uau! Que palavra séria é essa? Para mim e para você, lembre-se de onde você caiu. Arrepende-se e pratique as obras que você praticava no princípio. E eu sei que esta palavra está falando com muitas pessoas nesta noite. Arrepende-se da vida que você tem levado. Deixa novamente o fogo de Deus acender o teu coração. Se esvazie de você mesmo, das fascinações deste mundo. E enche-se com o Espírito de Deus.
Eu quero desafiar você nessa noite a ser aquela pessoa que Deus escolheu. Deus escolheu você. E eu quero dizer algo para você. Deus não escolhe errado. Deus te escolheu é porque Ele sabe o que Ele pode fazer através da sua vida. Mas muitas vezes nós nos acomodamos. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembre-se de onde caiu. Pastor, eu caí porque eu perdi a minha paixão. Pastor, eu caí porque eu deixei de anunciar a tua palavra, a palavra do Senhor. Pastor, eu me acomodei. Sim, querido, às vezes nós pensamos que pecado seja aí outras coisas. Pensamos que o pecado seja matar, ou roubar, ou adulterar. Mas o grande pecado é abandonar aquele que nos chamou. Deus escolheu você e Ele está te esperando. Quando é que você vai ouvir a voz dEle? Volte logo para a presença dEle. Deixa o Espírito Santo aquecer o teu coração. Eu não sei como você está aí, mas eu quero orar por você. Mas só para homens e mulheres corajosos. Só se você tiver coragem, põe a mão no teu coração, que eu vou orar com você, em nome de Jesus. Senhor, eu sei que nesta noite muitos homens e mulheres de coragem, põe a mão no seu coração, porque do coração provém a fonte de vida. E nós queremos retirar agora, Deus, retirar todos os espinhos que cresceram em volta da palavra que foi plantada. Espírito Santo, agora, em nome de Jesus, arranca todas as fascinações e ocupações desse mundo. Deus, tira toda a superficialidade. Talvez meu crescimento foi superficial. Meu Deus, talvez as aves roubaram como aquela palavra do semeador. Meu Deus, mas nesta noite nós queremos que essa palavra de Apocalipse capítulo 2, versículo 5 seja viva. Lembrarmos de onde nós caímos, nos arrependemos e voltarmos logo para o teu braço, porque o Senhor nos escolhe para irmos e fazermos discípulos. Por isso agora, Senhor, para esses homens e mulheres corajosos, eu quero liberar a unção do Teu Espírito. Onde esta palavra estiver chegando agora, aqueça esses corações e aviva a Tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom que esta palavra chegou no seu coração. Nós estamos aqui na rua Dr. Bruno 199. Somos da Igreja Vida aqui de Antonina. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube, se inscreva lá, né? Clique o sininho que está aparecendo aqui, ó. Clica ele lá para você receber as notificações dos novos vídeos. Não perca mais. Olha só, querido, uma palavra do Senhor para você. Deus te escolheu, mas a semente, a parábola do semeador, pode ter crescido, as aves vêm e roubam. Ou a semente pode ter nascido numa terra superficial e morreu logo. Ou pode ter caído entre espinhos. Mas o que Deus te chamou foi para algo tremendo. Apocalipse 2,5, lembra-se de onde você caiu. Deus tem chamado uma nação, Deus tem chamado um estado, Deus tem chamado uma cidade, Deus tem chamado uma igreja, Deus tem chamado você para fazer a diferença. Que o Espírito Santo renove a sua vida, que você deixe isso lá, dá um salto aí no teu sofá, fala, eu vou fazer a obra de Deus. Deus te abençoe, um grande abraço, receba um abraço, que o Espírito Santo renove a sua vida, em nome de Jesus.